glória e majestade. Pra Ele a cruz da minha liberdade. Ele me viu, me atraiu e me Jesus é fonte de águas vivas, é a vida e a ressurreição, o início e fim, meu Jesus, o Rei é digno de honra. Louvor e poder, glória e majestade. Pra Ele a cruz, pra minha liberdade. Ele me viu, me atraiu e me O título do que eu quero conversar com vocês é Dois tipos de conhecimento. Dois tipos de conhecimento. O conhecimento, ele chega ao homem, à mulher, através de duas vias, de duas portas. Ele chega pelos 5 sentidos e ele chega também pelo espírito. Então, todo o conhecimento que você tem, ele entrou em você por esses 2 caminhos, por essas 2 vias. Ou pelos 5 sentidos. Lembra dos 5 sentidos? Visão, audição, olfato, tato, paladar, lembra? Ou você gaseou essa aula de... É aula do que isso aqui? Aula de biologia? Português? Aula de biologia. E também o conhecimento entra dentro de nós pelo Espírito. Via Espírito. Somente através dessas 2 vias. Quando o conhecimento entra pelos 5 sentidos, ele forma a nossa alma. E quando o conhecimento entra pelo Espírito, ele forma o nosso espírito. É desse jeito. Eu quero começar a conversar um pouquinho para você sobre o conhecimento da alma. Meu primeiro ponto é o conhecimento da alma. Esse tipo de conhecimento vem, como eu disse, via 5 sentidos. Porque ele é percebido pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar. Tudo que eu posso comprovar pela experiência, tudo aquilo que está ligado à matéria, aquilo que é concreto, tangível, visível, isso entra na minha alma. Isso produz conhecimento da alma.
Por isso, o conhecimento dos 5 sentidos, ele é limitado àquilo que os 5 sentidos percebem. Coisas que os 5 sentidos não percebem, a minha alma não consegue conhecer. Ela não consegue acessar. O conhecimento dos 5 sentidos, ele também tem uma outra característica, ele tem prazo de validade. Tudo aquilo que você enxerga, toca, a Bíblia diz que vai acabar. Aliás, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz que tudo isso aqui, os elementos ardendo pelo fogo, se desfarão. Então, tudo que o nosso 5 sentido percebe, acaba, tem prazo de validade. Eu participei de uma formatura de medicina, e estava lá os alunos formando, eu era um orador, ali fui convidado, e eu estava conversando com eles, dizendo o seguinte: vocês se formaram em medicina, vamos fazer agora a residência médica, escolher uma especialização, e vocês estão aqui para ajudar as pessoas, para socorrer as pessoas, para mitigar a dor, a angústia, mas saibam de uma coisa, vocês vão se deparar com algumas doenças, com alguns problemas na vida de pessoas que vocês não conseguirão resolver. Porque já não é uma doença cujo físico vai responder ao tratamento. E eu estava dizendo para eles, são doenças geradas pelo espírito, geradas pela mente, pelos sentidos, muitas doenças provocadas pela imaginação. Eu não sei se vocês sabem, mais de 70% dos alunos de medicina, nos 4 primeiros anos, começam a ter sintomas das doenças que eles estão estudando. Eles estudam dizendo o seguinte: essa doença tem esses sintomas, esse, dali a pouco ele, o aluno de medicina, está sentindo aqueles sintomas. Então, quando você fica lendo doença na internet e tal, não sei o quê, daqui a pouco você está sentindo aqueles sintomas. Para com isso, né? Joga no lixo. O conhecimento dos 5 sentidos não pode explicar, por exemplo, como funciona o cérebro. Não tem explicação. Como funciona o pensamento humano, os sentimentos. Como que a medicina, a ciência vai explicar saudade? Não tem como explicar saudade. Não tem como explicar sobre o mundo espiritual. Não tem como. A alma, ela encontra muitas respostas, mas não todas. A ciência tem muitas respostas, mas não todas. Tudo o que a alma humana fala sobre, por exemplo, o mundo espiritual, porque a alma humana ela quer comentar sobre o mundo espiritual, mas apenas conjecturas, apenas ideias, não são fatos. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, revela claramente a diferença entre o conhecimento dos 5 sentidos, ou o conhecimento da alma, e o conhecimento do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a grande carta dele à igreja de Corinto, a igreja de Corinto é uma cidade, Corinto é uma cidade grega, a segunda maior cidade da época. Ele escreve essa primeira carta dizendo o seguinte: quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas espirituais, pois lhes são loucura. As coisas espirituais, para quem ainda não nasceu de novo, é loucura. Não é capaz de entendê-las. A Bíblia está dizendo que a pessoa que ainda não nasceu de novo, ela não é capaz de entender as coisas espirituais. O texto é muito claro. Por que ela não é capaz? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A Bíblia chama de o homem natural. O homem natural, a Bíblia está se referindo à alma humana, ao psique humano. Então, o homem natural, a alma humana, o psique, aquilo que é alimentado pelos 5 sentidos, não entende as coisas do Espírito de Deus. O texto bíblico diz que o homem natural, ele não vai entender, ele diz que tudo isso é loucura. Por exemplo, você vai ler a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você diz assim, no princípio criou quem? Deus. Você percebe que a Bíblia é um livro que não foi escrito
para explicar a origem de Deus? Mas quem lê a Bíblia parte da premissa de que crê nele e pronto. Não tem explicação. De repente você continua lendo a Bíblia e aparece uma história de um velhinho de 80 anos chamado Moisés, que ele fica na frente do mar vermelho, levanta a vara dele e o mar se abre. Faz sentido isso? É loucura. A alma humana, os 5 sentidos, diz, não, pastor, o senhor crê nisso? Eu creio. Mas pastor, tem comprovação científica? Não precisa. Nem quero. Se a ciência pudesse, descrever, se a ciência pudesse comprovar o meu Deus, eu não iria servir mais ele, porque ele seria muito pequeno. É desse jeito. É desse jeito. Se a mente humana conseguisse conceber Deus, fuja desse Deus, não é Deus. Não é Deus. A alma humana, ela não aceita, diz a Bíblia, ela não recebe, ela não leva consigo mesma as coisas espirituais. Você está aqui no culto, cantando, louvando, gostoso, o teu espírito está se alegrando, se regozijando. Você sai daqui, 2 horas depois, você já está sendo controlado pela alma. Porque a alma, ela não leva as coisas do espírito. Para ela é loucura. Ela não aceita. Enquanto nós estamos ministrando, falando, cantando, tal, a alma fica até um pouco em silêncio. Mas dali a pouco ela quer governar de novo. Para a alma humana, crer na Bíblia Sagrada é loucura. Para a alma humana, crer numa oração é loucura. Crer no poder do amor de Deus é loucura. Para a alma humana, crer no céu, crer no inferno, nos anjos, nos demônios, isso é loucura. Isso é loucura. Esses dias me mandaram um videozinho e eu dei risada, bastante risada. Por quê? Chega alguém para um pregador e diz assim, você crê no inferno, pregador? Ele disse, eu creio. Mas eu não creio. Eu não creio. É bobagem, inferno. O pregador falou, tudo bem. Tudo bem. Eu vou morrer e você vai morrer, disse o pregador. Se não existe inferno, para mim está tudo bem. Mesmo que eu creia que exista, mas vamos supor, não existe então. Eu não tenho nada a perder. E se existir, o que você vai perder? Você vai perder tudo. Percebe que a nossa alma, ela quer conjecturar essas questões? Isso não faz parte dela. Porque as coisas espirituais se discernem com o espírito, e não com a mente, não com a lógica, não com a razão. A palavra grega traduzida aqui por discernir é estimar, determinar, analisar cuidadosamente. Tudo que a alma humana pode conhecer são coisas que se pode ver, ouvir, cheirar, tocar, saborear. Esse é o conhecimento pelos sentidos. Por isso, esse conhecimento humano é limitado pelos sentidos, pois o que os sentidos não podem perceber, a alma humana também não pode conhecer. Pois o que os sentidos não podem conhecer, a alma humana também acha que é loucura. Em João capítulo 1, versículo 12, texto muito lindo, diz assim, contudo, aos que o receberam, referindo-se a Jesus, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Como é que eu me torno filho de Deus? Crendo e recebendo Jesus, pela fé. Para a alma isso não faz sentido. Mas é assim que funciona o mundo espiritual. Essa é a verdade espiritual. Essa é a realidade espiritual. Receber significa tomar para si, carregar, associar-se. Esse conhecimento é muito importante. Muito importante. Muito importante. Veja como a alma humana pensa. A alma humana pensa assim, se eu não consigo entender Deus, então eu não quero Deus. Se eu não consigo algumas explicações, então isso não é verdade. O apóstolo Paulo, ele escreve essa também, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. No capítulo 1, Paulo escreve dizendo assim, igreja de Corinto, crentes de Corinto, vocês são santos em Cristo. Igreja, vocês são santos. No capítulo 3, ele escreve assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais,
como crianças em Cristo. Ele está dizendo que eu escrevi para vocês como pessoas que estão vivendo somente governados pela alma. Aí ele usa duas expressões, carnais e crianças. Olha o versículo seguinte: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber o alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja entre vocês, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo, não são porventura mundanos, não são porventura carnais, não estão ainda sendo guiados e governados pela alma, pela lógica humana, pela mente humana. Esse texto descreve claramente o cristão quando é governado pela alma e não pelo espírito. Se somos membros do corpo de Cristo, e somos, não existe eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Existe somente Jesus Cristo de Nazaré. Existe somente um corpo que é Cristo. Existe somente uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, diga, eu estou. Então você é uma nova criação. Uma nova criação. Eu não entendo, deixa eu abrir meu coração para você aqui, ó. Eu não entendo alguns crentes que dizem assim, pastor, quando era adolescente, eu fui desprezado, eu fui não sei o que, fizeram bullying comigo, e eu estou com 102 anos, eu carrego isso na minha vida até hoje. Eu não entendo isso. Você um dia não entregou a sua vida a Jesus? Entregou. Você não se tornou uma nova criação? Se tornou. Você é uma nova criação? Sou. E por que você carrega esse lixo do passado com você até hoje? Não faz sentido. E por que crente quer fazer cursinho de cura, cursinho de rosa, sei lá. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar não. Por quê? Porque eles querem tratar a alma. Quer tratar esse sentimento, veredas antigas e não sei o quê. O que eu tenho a ver com veredas antigas se eu sou uma nova criação? Então nós temos mais pastores administrando alma do que edificando os nossos espíritos. Por isso que tem essa briga hoje no Brasil e no mundo, né? Pastores coach, pastores motivacionais, pastores não sei o quê. Eu preciso de coach, eu tenho o Espírito Santo e tenho a Bíblia. Sabe, não faz sentido. Mas por quê? São crentes carnais, são crentes mundanos, são crentes guiados pela alma, pela mente, pela lógica. E aí entra esse negócio, eu gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Queridos, no reino de Deus não existe branco, não existe negro, não existe direita, não existe esquerda, não existe rico, não existe pobre. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Eu não vou conversar com meu irmão porque ele é do partido de lá e eu sou do partido de cá. Vocês estão loucos? Perderam o juízo? Que história é essa? Governados pela alma, pela mente, pelas emoções carnais, como disse Paulo ali na carta aos Coríntios, mundanos. Não se abriram para o Espírito, não se abriram para a dimensão espiritual, para as realidades espirituais, para as verdades espirituais. A nossa alma não consegue discernir as coisas do Espírito. Pronto. Ela não consegue cuidar dela mesma, por que ela quer se intrometer na vida dos outros? Me permite explicar a diferença de alma e espírito, estudando um pouquinho da história de Jacó. Jacó, ele tem que fugir da casa do pai. Ele teve um problema com o irmão. E ele sai. Gênesis capítulo 29, versículos 1 e 2. Então Jacó seguiu viagem e chegou lá na Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, ele viu um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado com uma grande pedra. Diga assim, grande pedra.
Olha o quadro, olha a visão. Ele chega lá, de repente ele olha, tinha um poço, 3 rebanhos, porque os rebanhos estavam separados, e uma grande pedra. O texto descreve exatamente isso. Como foi que ele viu? Nós percebemos que como nós enxergamos as coisas determina o nosso resultado. O seu resultado é fruto da maneira com que você enxerga o seu trabalho, a sua família, o seu lazer, a sua igreja. É o jeito que você enxerga é que vai gerar esse resultado. O texto diz que Jacó então viu o poço, 3 rebanhos e uma grande pedra. Como uma pessoa que é guiada pela alma, pelos 5 sentidos, enxergaria esta mesma cena? Ele agora, Jacó, guiado pelo Espírito, ele enxerga o poço, 3 rebanhos e a pedra grande. Se ele fosse guiado pela alma, sabe o que ele enxergaria? Uma pedra grande, 3 rebanhos e o poço. Porque a pedra grande é o problema. Um pastor, 2 pastores sozinhos não conseguiam tirar a pedra da boca do poço. Quem é guiado pela alma, primeiro vê o problema. Pastor, eu estou numa luta. Meu irmão, você é do MMA, o que você quer? Tem crente que não sai do ringue, eu não sei o que fica fazendo ali. Não sei o que fica fazendo ali. Se somos guiados pela nossa alma, pela nossa mente, primeiro você vai ver uma grande pedra tapando a boca do poço, 3 rebanhos e um poço. A alma humana ela é ansiosa. E o ansioso ele é pessimista. A alma humana é ansiosa. E o ansioso é negativo. A alma humana ela enxerga o problema antes de enxergar as oportunidades. O que fez com que Jacó enxergasse na ordem correta, na perspectiva do espírito e não da alma? Quando Jacó saiu em viagem, ele teve uma experiência muito forte que mudou a vida dele. Jacó era ansioso, como eu disse, gostava de levar vantagem sobre os outros. Ele era controlado pela alma, pelas emoções, pelos sentimentos. Jacó era super preocupado com as coisas, por isso ele enganava as pessoas para obter as coisas. Quem é controlado pela alma sempre vai causar dano às pessoas, sempre. Um dia meu pai me ensinou, falou assim, filho, quando você se relacionar com uma pessoa, nunca deixe ela partir, nunca deixe ela ir com alguma desvantagem, com algum dano. Nunca cause dano às pessoas. Nunca. Nunca. Eu me lembro um tempo atrás, não tinha nada a ver com comunhão cristã. Tinha a ver com os pastores da cidade de Curitiba. Teve um evento. Foi feito o evento. 3 dias depois, chega aqui uma senhora. Queria falar com o pastor Pio. Pois não. Pastor, eu sei que não tem nada a ver com a igreja. Mas eu sei que você está ligado ao núcleo dos pastores. E o núcleo do pastor me contratou para fazer o arranjo de flores no palco. Era para pagar antes do evento, não pagaram. Já faz 4 dias que acabou o evento. Liguei lá 3 vezes e ninguém me atende. Pastor, eu sou uma floricultura pequenininha. Se eu não receber, pastor, eu vou quebrar. O senhor poderia falar com eles, para eles me pagarem? Eu digo, qual é o valor? O valor é tal, vem cá. Fui e paguei ela. Não, pastor, a tua igreja não está me devendo, eu só peço para você interceder para quem me deve. Falei, não, eu pago. Eu pago. Você acha, irmão, que eu vou deixar uma pessoa que nem cristã receber um dano de um grupo de pastores da minha cidade? E o nome de Jesus ser jogado no lixo? Não. Não, deixa que eu pago. E os pastores me pagaram? Até hoje não. Até hoje não. Mas aquela pessoa, aquela mulher recebeu o que era justo, o que havia sido contratado. Jacó era assim, sempre preocupado com as coisas. Por isso ele enganava as pessoas. Quem é controlado pela alma, pelos sentidos, quer levar vantagem sempre. Tem alguns crentes que eu peço, né, não coloque no seu carro, na traseira lá, né, aquele peixinho com a aba, né, não coloque. A gente tem ali na livraria, mas não coloque. Porque de vez em quando eu encontro uns me fechando no trânsito.
Aí eu digo assim, vai abençoado. Quando no trânsito você não deixa uma pessoa entrar na sua frente, é a sua alma que está no controle, meu irmão. Deixa o amado ir embora, deixa ele entrar na sua frente. Quem é controlado pela alma? Uma pessoa difícil de se conviver. Como eu disse, ela sempre quer ganhar, ela está ansiosa, ela tem dificuldades em repartir. Posso falar ou não? Posso? Posso. O cristão controlado pela alma, ele não consegue entregar os dízimos. Não consegue. Não consegue. O cristão governado pela alma não consegue semear uma oferta. Não consegue. Não consegue. Porque a alma dele é lógica. Mas se eu der, e se faltar? E como que vai ser? Mas será que funciona mesmo? Será que Deus... Pronto. Ele é ansioso. Ele não consegue confiar em Deus, o seu Pai Celestial, ao ponto de depender de Deus. Não consegue. Leamos mais um pouquinho a história de Jacó aqui. Gênesis 28, 11. Chegando a determinado lugar, Jacó parou, ele estava nessa viagem, antes de chegar na Mesopotâmia. Parou para pernoitar, lá no campo, debaixo de uma árvore e tal. Porque o sol já se havia posto, tomando uma das pedras ali, usou a pedra como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele, estava o Senhor Deus, que lhe disse, olha o que Deus disse para Jacó, no sonho. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Estou com você. Cuidarei de você. Diga amém. Aonde quer que vá, eu trarei de volta essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer aquilo que eu estou prometendo para você. Nesse momento, mudou a vida de Jacó. Nesse momento ele acordou. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Claro que ele não sabia, ele era governado pela alma, pelos 5 sentidos. Os 5 sentidos vai perceber Deus? Não. Eu me relaciono com Deus pela fé, no espírito e não na alma, não na lógica, não na mente. Ele disse, mas eu não sabia. Esse sonho agora então mexeu comigo. Agora em vez dele enganar, viver pela alma, viver em cima de problemas, ele é mudado. Por isso que quando ele chega lá, primeiro ele vê o poço, depois ele vê os rebanhos e por último ele vê a pedra. Se ele não tivesse passado por essa experiência com Deus, se ele não tivesse agora a convicção que Deus havia lhe dito, Deus disse para ele de uma forma assim muito clara, eu sou o Senhor, o seu Deus, eu estou com você, eu não vou te deixar. Isso então acalmou a alma, a ansiedade, a angústia de Jacó. E agora, ao invés de ele ver o problema, ao invés de ver a grande pedra, ele vê o poço. Essa é a mudança, queridos. Gênesis 28, 16, como eu disse, estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você for, eu vou com você. Você não está sozinho. Meu irmão, essa palavra é para você. Você não está sozinho. Jacó deixou de confiar nas suas próprias habilidades, passou a confiar em Deus. Jacó deixa de confiar na alma dele e se abre para aprender a confiar no Espírito Santo de Deus. Jacó aprendeu a confiar em Deus e descansar nele. Aleluia! Por essa razão, quando ele chega na Mesopotâmia, ele vê na ordem correta. Uau, tem um poço. Uau, tem rebanhos. Uau, tem uma pedra lá, mas nós vamos tirar aquela pedra. Por isso o apóstolo Paulo afirma, Filipenses 4, 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Meu irmão, chega em casa hoje sabendo, perto está o Senhor. Amanhã quando você acordar, perto está o Senhor. Terça-feira,
perto está o Senhor. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, perto está o Senhor. O próximo mês, perto está o Senhor. O próximo semestre, perto está o Senhor. Eu estou com você, disse o Senhor a Jacó. Eu cuido de você, aonde quer que você for. Perto está o Senhor. A hora que a sua alma quiser ficar agitada, sabe, quiser... Ei, alma, perto está o Senhor. Aquieta-te. Por isso a Bíblia Sagrada nos instrui dizendo, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Sejam guiados pelo Espírito de Deus, pois perto está o Senhor. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele sempre sabe o que fazer. Vamos ver um pouquinho do conhecimento espiritual. Com certeza esse texto de Hebreus é um texto que mostra claramente a diferença entre o conhecimento da alma e o conhecimento do Espírito. Hebreus 11, 27. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, a ira do faraó, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Hã? Moisés via o invisível? É. Queridos, hoje a maior nação do mundo, economicamente falando, é os Estados Unidos da América. Vamos triplicar o PIB da nação americana. Esse era o poder do Egito daquela época. O Egito daquela época era a maior nação, o maior exército, maior riqueza, maior tecnologia, maior engenharia, maior astrologia, maior, tudo era Egito. E Moisés, ele foi criado como neto de Faraó. 40 anos ele viveu ali como neto de Faraó. Pense numa coisa de luxo, multiplique por 10, era onde Moisés vivia. Era onde ele vivia. Era algo assim inimaginável. A glória do Egito. A glória do Egito. Era algo assim tão assustador que até hoje o homem atual, com toda a ciência e tecnologia, não consegue explicar algumas construções que eles fizeram. Imagina. O texto diz, assim Moisés prosseguiu seu caminho e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Ele deixa o Egito, ele vira as costas para tudo isso, porque ele via o invisível. Esse é o tipo de conhecimento, que é o conhecimento espiritual. Ver o invisível. Deus trouxe esse conhecimento até nós através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada revela as realidades espirituais. O conhecimento espiritual, ele é acessado somente através da palavra de Deus. Por isso que Jesus diz em Mateus 22, 29, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele está falando para os fariseus, para os escribas, para aqueles homens barbudão que tinham a chave da porta do templo lá em Jerusalém. Jesus falou, vocês estão tudo enganados, vocês não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem nada. Vocês são guiados pela alma, pela lógica humana. O acesso ao conhecimento espiritual se dá através da palavra de Deus e somente por ela. O acesso ao poder de Deus se dá somente através das Escrituras. Por isso o salmista no Salmo 119, ele diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, ela é luz que clareia o meu caminho. Queridos, sem a palavra de Deus, nós caminhamos no escuro. Porque a nossa alma, ela não consegue enxergar um palmo na frente do nariz dela. Você quer caminhar em luz? O mês de fevereiro todo? O mês de março? De abril? De agosto? Setembro? Palavra de Deus. Luz, lâmpada. Qualquer decisão, qualquer escolha, qualquer negócio que você vai fazer. Nós acessamos esse conhecimento espiritual ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. Você não fez Fateme? Faça Fateme, em nome de Jesus, faça. Abre o mundo espiritual. Abre a visão espiritual, o discernimento espiritual. Venha aos cultos, ouça a mensagem. Eu estava comentando com o pastor Silmar. Tem uns livros assim que eu gosto de ler.
E aí, às vezes eu anoto lá, né? Li uma vez, li duas, li três, o mesmo livro. Aí tem um livro que eu li 48 vezes, o mesmo livro. E aí já li mais, mas aí esqueci de anotar. Pastor, 48 vezes? Eu quero meditar no que está escrito. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero receber essas verdades no meu espírito. Eu quero que os olhos do meu espírito se abram. Mesmo que o meu corpo, mesmo que a minha alma seja meio vagabundo, não quer nada, o meu espírito... Não. Vamos fazer. Você não pode fazer o que a sua alma quer, meu irmão. O que o seu corpo quer. Mesmo quando você tem que chutar a alma para lá, e eu vou fazer, eu vou orar, vou meditar, vou... É misturando fé na mensagem da palavra de Deus, crendo no testemunho do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que testifica sobre o conteúdo da Bíblia Sagrada. Olha esse texto de 1 João 5,6, especialmente a parte final ali que diz assim: e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha que coisa tremenda. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo, o próprio Espírito, testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Queridos, o dia que eu aprendi isso, fez uma revolução na minha vida. O dia que eu aprendi que o Espírito Santo nunca vai falar na minha alma, mas nunca. Nunca. Ele vai falar no meu espírito. A Bíblia Sagrada revela que o Espírito Santo fala no meu espírito. Por isso ele não fala se é certo ou se é errado. Ele só fala a verdade. Certo ou errado é cultural, é contingencial. Tem lugares que lá é certo fazer aquilo, aqui é errado. Por isso que o Espírito Santo nos guia na verdade. Ele dá testemunho das realidades espirituais. O conhecimento espiritual foi revelado a nós e o acesso se dá através da fé na palavra de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso professor por excelência. Sem o Espírito Santo não existe acesso ao conhecimento revelado da palavra de Deus. É Ele que abre os olhos do nosso coração, do nosso espírito, para nós entendermos essas realidades espirituais. Por isso que Jesus falou: vocês estão enganados por não conhecer as Escrituras. Todo o comentário sobre o mundo espiritual que não se baseia na Bíblia Sagrada e no testemunho do Espírito Santo não é verdade, não é realidade. Não é. A minha alma pode imitar as coisas espirituais? De um monte. A minha alma pode inventar uma profecia? Pode. Pode inventar um sonho? Pode. Pode inventar um arrepio, sentir a presença? Pode. A minha alma pode inventar um monte de coisa. Mas se não tem base na Bíblia, não é verdade. Simples assim. Nós temos que examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, para que o conhecimento dos 5 sentidos não nos engane. Mas a criação, por exemplo, ela é descrita na Bíblia Sagrada como obra de Deus. Você acha que minha alma vai entender a criação? Como foi criado o mundo? Não tem como. Queridos, esse dia eu estava olhando, curiosidade, sobre abelhas. Abelhas. A abelha, ela é tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que a ciência olha assim e diz: como que pode? Perfeita como? Primeiro, o tamanho das asas, o tipo das asas da abelha, não, do ponto de vista aerodinâmico, ela não podia voar. E ela voa. Ela sai da sua colmeia e vai até 18 quilômetros da colmeia e volta para a colmeia. E não tem GPS. A rainha, ela define se aquela abelha que vai nascer é macho ou é fêmea. Ela define. É uma coisa assim tão impressionante. A cera que as abelhas fazem na colmeia não permite que nenhum tipo de bactéria ou fungo entre ali. Imunidade lá em cima. Lá em cima. Se você, eu tenho certeza que você não faz isso, tomar Coca-Cola, eu tenho certeza que você não toma refrigerante Coca-Cola. Mas se você toma uma latinha de Coca-Cola, açúcar no seu sangue faz assim, ó, arrebenta com o seu organismo, pela quantidade de açúcar.
Destrói você por dentro. Por causa do açúcar. E se você come alguma coisa com mel, o mel faz assim, ó. A absorção é lenta, não agride o teu organismo. Feita por um insetinho chamado abelha. Queridos, olha que coisa. Você acha que a ciência humana entende a criação? Não. Por quê? Porque Hebreus 11:3 diz assim. Pela fé, através da fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que você vê foi criado pelo invisível. Você acha que a alma humana entende um texto desse? Faz sentido para a lógica humana? Nenhum. Pio, a Bíblia está dizendo que tudo que eu vejo foi criado por aquilo que eu não vejo? É. E o que eu não vejo? A palavra de Deus. A palavra de Deus criou tudo? É. Simples assim? Simples assim. Não, mas não pode. A alma não aceita, queridos. Por isso que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Eu estava dizendo que esse dia chegou aqui um casal e pediu oração. Falou, pastor, podia orar? Aí eu, claro, eu estou aqui para isso. Né? Aí que eu dei 2 passos em direção à pessoa, o Espírito Santo me disse, diga para ela, tudo vai em paz, tudo está bem. Eu coloquei as mãos no ombro dela e disse, vai em paz, tudo está bem. E me afastei. Sabe quando a pessoa olha com um olhar de decepção para você? Ela queria que eu orasse. Ela queria que eu sapateasse. Ela queria alguma coisa assim. Eu pus as mãos, falei o que o Espírito Santo mandou falar. E eles saíram. Saíram assim, olharam para trás, quase que voltaram e... Passou, não sei exatamente quanto tempo, uns 3 meses. Eles voltam aqui. Pastor, tudo bem? Felizes? Tudo bem, graças a Deus. Lembra de nós? Eu falei, lembro. Eu quase vi a sua mão aqui na minha garganta. Aí ele falou assim, pastor, estava no hospital, tratamento de câncer do couro cabeludo na sola do pé. O médico falou, olha, eu não tenho o que fazer. Tem aqui 20 ampolas de morfina, vai para casa, sentiu dor, vai aplicando. Não tem o que fazer. Na quinta-feira saiu do hospital. No domingo veio aqui no culto. Pediu oração e você não orou, pastor. Você disse, vai em paz, tudo está bem. Quando foi na terça-feira, ela acordou bem, foi lá, fez café. Ela não estava tomando banho sozinha, precisava de ajuda, precisava de tudo. Fez café, eu falei, mãe, você está fazendo café? Estou bem, estou sentindo bem. E quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e domingo. Vamos no médico. Chega no médico, doutor, eu estou bem, doutor. Não, essa doença tem algumas etapas. E você está na etapa de se sentir bem. É o diabo falando, irmãos, é o capeta falando. É assim que funciona. É uma negação da psicologia, explica que você nega e não sei o quê. Doutor, vamos fazer uns exames. Vamos fazer um exame de sangue. Pelo menos um exame de sangue já aparece um monte de coisa. Fez o exame de sangue, tudo normal. O médico, não trocaram o exame no laboratório, não? Não, doutor, está aqui o exame. Então, vamos internar aqui 2 dias e fazer aqui alguns exames mais aprofundados. Depois, lá de 3, 4 dias, vem os resultados e diz, olha, eu não sei o que aconteceu com você, mas os exames dizem que você não tem nada. Você não tem nada. Mas o médico perguntou, mas o que aconteceu com você? O que foi? Não, eu fui na igreja e o pastor orou por mim. Não, ele nem orou por mim. Irmãos, é lógico isso? Faz sentido para a nossa mente? Para a nossa alma? Não faz. Mas este é o conhecimento espiritual.
É um conhecimento sobre modo excelente. É um conhecimento que me faz ver as coisas invisíveis e crer no invisível. E saber que o invisível governa sobre o visível. Esse conhecimento é o conhecimento dado a nós pela palavra de Deus. É pela fé que nós ponderamos, consideramos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Aqui nós temos a realidade. A realidade se alcança pela revelação e não pelos 5 sentidos. Aqui está a origem da criação, o propósito da criação. Os 5 sentidos não podem entender esta revelação bíblica. A alma não pode entender como é a origem de tudo. Esse conhecimento é adquirido pela fé na palavra de Deus. Queridos, o Espírito Santo, ele atua na igreja. A igreja é uma instituição divina. A igreja é um organismo vivo, é um corpo espiritual. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo Jesus é o nosso cabeça. Nós somos membros desse corpo. Por isso, não podemos permitir que o conhecimento pelos 5 sentidos governe a igreja. Igreja não é uma instituição democrática. Meu Deus do céu. Igreja é uma instituição teocrática. Deus é que governa. A palavra de Deus é que governa. Não são os sentidos humanos. Não é inteligência humana. Os 5 sentidos, quando fala na igreja, ele fala de dúvida, ele fala de medo, ele fala de fracasso. Será que vai dar certo, pastor? Será que vamos conseguir? Isso é alma, os 5 sentidos governando a igreja. Quando o Espírito Santo fala na igreja, ele revela as realidades espirituais, tais como quem nós somos em Cristo, fala do perdão dos nossos pecados, nós somos justificados em Cristo Jesus, nós cremos na palavra de Deus, somos filhos amados de Deus, o maligno não nos toca. Estas são verdades espirituais. As realidades espirituais são tão reais para os cristãos como as realidades materiais dos 5 sentidos são tão reais para aqueles que não são cristãos. A 4ª dimensão é tão real para o cristão maduro como a 3ª dimensão é para o homem natural. Na igreja fluem os valores espirituais, sobrenaturais. Não aquilo que nós podemos explicar com a nossa mente. Quando os sentidos assumem um papel importante na igreja, a razão começa a sufocar a revelação. Quando perguntas começam a surgir na igreja, como? Por que, pastor, um é curado e outro não? Olha a alma aí, ó. Por que fulano prospera e outro não? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Se Deus é tão bom assim, por que existe tantos males e sofrimento na terra? Isso é uma pergunta que o Espírito está fazendo ou que a alma está fazendo? Os 5 sentidos sempre nos levarão a agir com base no fazer para ser. O Espírito, nós somos, por isso nós fazemos. Se você ouviu um pastor, está em alguma igreja, esse santo de Deus está dizendo o seguinte: se você trouxer o seu dízimo, a sua oferta, Deus vai te abençoar, é alma, isso não é espírito. Deus não vai te abençoar pelo seu dízimo, pela sua oferta, não vai. Deus só te abençoa por causa de Cristo Jesus. Só por Jesus. E por que eu trago os meus dízimos? De gratidão, de reconhecimento, de louvor, de alegria, de júbilo. Eu quero que o Evangelho se espalhe pelos 4 cantos da terra. Percebe a diferença? Fazer para ser, eu sou, por isso eu faço. É diferente. A motivação é outra, a alegria é outra. A verdade é que quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, tem em si a vida eterna, tem em si a vida de Deus. Por isso João 3, 35 e 36 diz assim: o Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Olha que texto lindo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Diga, eu creio. Pronto, você tem a vida eterna. Que coisa tremenda, olha que coisa linda. Pronto, você tem vida eterna. Já quem rejeita Jesus, quem rejeita o Filho, não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Rejeitou a vida, está sem a vida. A realidade diz que quem crê em Cristo Jesus já tem a vida eterna. Recebemos a vida eterna crendo em Cristo Jesus.
Para os 5 sentidos, nós devemos realizar obras para sermos abençoados. Para os 5 sentidos, você tem que colocar uma cruz nas costas, caminhar de joelho, se arrastando até determinado lugar para Deus te abençoar. Querido, isso não é cristianismo, isso não é Bíblia. Para o Espírito, realizamos as obras como expressões de gratidão, de honra, de amor, de louvor, de adoração por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Jesus já nos tirou do domínio das trevas. Já estamos no reino de Deus. Você já pode dizer, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já estou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É quando você assume o lugar que a revelação bíblica te coloca. Quando você espiritualmente se posiciona como a Bíblia diz que você deve se posicionar. A partir desse momento, você começa a comunhão com Deus. Eu já vi tanta bobagem sobre intimidade com Deus. A intimidade com Deus, você não sabe nem o que eu estou falando. Quando você se posiciona no que a Bíblia diz, quando você assume esse lugar, ali é o lugar de intimidade com Deus. Intimidade com Deus não são obras, é posição, é lugar. A realidade da revelação da palavra de Deus diz que você tem a mesma vida que Jesus Cristo tem. A vitória de Cristo é nossa. A herança de Cristo é nossa. A glória de Cristo é nossa. Assim como a morte, a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, também é a nossa crucificação, morte e ressurreição. A Bíblia chama isso de identificação. Por isso que Paulo diz que nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Não somos nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós. Por isso João 5,12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Tem a vida eterna. Pare de querer provar quem você é. Assuma quem você é. Eu tenho a vida eterna. Eu sou um filho amado de Deus. A minha irmã pode dizer assim: eu sou uma filha amada de Deus. Eu tenho uma nova natureza em Cristo. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O anjo do Senhor acampa ao meu redor. O Espírito Santo habita no meu espírito. Aí você assume quem você é. Aí você levanta pela manhã, sai da cama, peito para fora, se possível, barriga para dentro. Queridos, olha que coisa gloriosa. 1 João 3,1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele já nos deu o amor dele. Sermos chamados filhos dele. Imagina. O que de fato somos. Não seremos, já somos agora. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não conheceu o Filho. Pastor, eu sou rejeitado na empresa. Ué, está escrito que você é rejeitado. Pastor, depois que eu me converti, comecei a frequentar a igreja, faz as festinhas de aniversário da família, eles não me convidam mais. Bem-vindo. Está escrito. Nós temos a capacidade de Deus, porque temos a natureza do próprio Deus, diz a Bíblia Sagrada. O mesmo Espírito Santo que habitou em Cristo Jesus habita em nós. Por isso, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. As palavras reveladas da Bíblia Sagrada habitam em nós. Por isso, nós somos guiados pelo Espírito. Por isso, não somos mais guiados pelos 5 sentidos. Por isso, o conhecimento espiritual é a nossa busca, é o nosso anelo. Nós almejamos isto. Quanta coisa, amados, existe nesse mundo espiritual que eu e você ainda nem sequer arranhamos a superfície e que nos pertence. Quanta abundância, quanta alegria, quanta glória, quanta autoridade, quantas vitórias existem e nós nem chegamos perto ainda. Por quê? Porque a gente se ocupa demais com os 5 sentidos. A gente se ocupa demais com a alma. E não nos dedicamos naquilo que de fato deveríamos dedicar. Por isso Paulo em 2 Coríntios 1,20 diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo
o sim. Todas as promessas que Deus fez já se cumpriram em Cristo. Por isso, aquele que está em Cristo, todas as promessas lhe pertencem. Queridos, não tem outra coisa, é Jesus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o bom pastor, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a estrela da manhã, Ele é o justo juiz, Ele é o ancião de dias. É Ele! Nele nós temos o sim. Nele nós temos o sim. Por isso, através de Cristo Jesus, eu e você declaramos, da palavra de Deus, declaramos amém, assim seja, eu concordo, eu aceito. Ele nos selou. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos... Quem foi que ungiu você? Deus. Você é um ungido de Deus, você é uma ungida de Deus. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia. Meu Deus! Meu irmão, você é uma potência. Você não é esse lixo que o diabo quer convencer que você é. Você não é esse lixo. Você é uma potência. Você é um sucesso. Aleluia. Eu disse que eu não ia pregar e de repente estou pregando. E qual que é o segredo, pastor? Não seja guiado pelos 5 sentidos. Seja guiado pelo Espírito. Não dê tanto valor para a pedra que está na boca do poço. Dê valor para o poço, para os rebanhos. E por último, a pedra. Veja no ângulo, na perspectiva do Espírito de Deus e não mais da alma humana. Queridos, isso faz uma diferença na nossa existência, sim, imensa. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Eu sei que algo está mexendo aí dentro de você. Eu sei que de repente dá vontade de dar um grito, não dá assim? Não é? É o Espírito Santo falando com você, testificando, dizendo: eu quero te levantar, eu quero te erguer. Dizendo: eu tenho coisas lindas e maravilhosas para você. Coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Ele está dizendo: eu quero honrar o que Jesus fez por você na cruz. O Espírito Santo está dizendo o seguinte: olha, você é mais do que as pessoas estão dizendo de você. Você é mais do que você pensa a respeito de você mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. É o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. Essa visão espiritual, essa dimensão espiritual que nos guia, que nos comanda, que nos dirige. São essas verdades espirituais. Graças a Deus por isso. Eu quero que você leve isso para casa. 2 tipos de conhecimento. O dos 5 sentidos e o do Espírito. E eu vou crescer no conhecimento espiritual. Para ser guiado pelo Espírito, para viver essa dimensão espiritual, essas verdades, essas realidades espirituais. Um dia um pastor perguntou para mim: Pio, eu conheço você há mais de 20 anos. Eu nunca vi você falar de um problema. Você não tem problema? Eu falei: não. Eu falei: irmão, a diferença é que quando chega alguma adversidade, eu não dou valor a ela. Eu não respeito ela. Eu fico focado em quem eu tenho crido. Eu fico focado na palavra. Eu fico focado naquele que é fiel e que me prometeu. E aí você vive diferente. Pense comigo. 4 anos atrás. Volte na sua memória aí, 4 anos atrás. 5 talvez. Você estava passando por um problema, por uma dificuldade, algo que você quase se desesperou. Passou. Valeu a pena ficar ansioso, ficar com
sem dormir, ficar com dor no estômago? Valeu a pena? Não valeu. Passou. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, 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 em nome do Senhor Jesus. Aleluia! 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 Sim, Senhor. Pai Celestial, a Tua palavra foi semeada como uma semente de altíssima qualidade. E eu declaro que caiu em corações férteis, num solo fértil. E eu profetizo e declaro que essa semente vai produzir abundantemente em nome do Senhor Jesus. Satanás e seus demônios não vão roubar essa semente. Ela não voltará vazia. Ela vai produzir aquilo que agrada o Senhor na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que nós estamos entrando num tempo especial, num tempo extraordinário, num tempo de experimentar, experienciar as grandezas do Senhor, em autoridade, em ousadia, em ânimo novo, em disposição nova. Porque, Pai, a Tua palavra declara que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebemos isso das Tuas mãos, Pai. Recebemos isso com alegria, com gratidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia.